Muito bom dia, senhoras e senhores. Estamos de volta com mais uma edição do programa No Divã com o psicanalista Edinásio Silva, diretamente dos estúdios da Rede Cristã, em conexão com a Academia do Cérebro, para mais um programa com transmissão multistream. Estamos pela FM 103,3, também estamos no Facebook da Rede Cristã. Estamos no aplicativo da Rede Cristã, que é rádio e TV para todo o Brasil, para todo mundo, e também no YouTube da Rede Cristã, com o tema de hoje, que é tema do workshop, que já aconteceu a segunda edição, né, e consecutivamente a segunda turma, e um tema que tem realmente impressionado e impactado, principalmente numa época dessa, de pandemia, numa época em que tem muitas empresas falindo, igrejas fechando, gente ficando em crise financeira, países, né? A economia praticamente quebrada, mas vem uma proposta diferenciada, um tema audacioso, e não só um tema, mas um projeto audacioso, que é o Deletando Fracasso e Projetando Sucesso. Sucesso esse que tem sido uma realidade na Academia do Cérebro, tem sido um sucesso na vida dele. Observe que não é só uma questão dogmática, né? É um elemento pragmático esse que o senhor está desenvolvendo, psicanalista Edinásio Silva. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo pela Rede Cristã, em rádios conveniadas, além das pessoas que estão nos acompanhando pelos aplicativos YouTube, Facebook, etc. Site, etc. E depois com a TV também, né? TV Rede Cristã. Gente, muita gente fica perguntando o que é ser psicanalista? Com o que nós trabalhamos? Nós trabalhamos com o inconsciente. Nós trabalhamos com o universo bastante grande, que todo mundo tem e não conhece. Nós trabalhamos com o desconhecido, nós trabalhamos com as pulsões, nós trabalhamos com tudo aquilo que você tem, da forma que você age e que você se surpreende com você mesmo. Quantas pessoas têm se surpreendido consigo mesmo? Então é exatamente isso que nós trabalhamos. São desejos inconscientes, pensamentos nada agradáveis ou agradáveis. Trabalhamos com a psique. Então, trabalhamos com a psique, trabalhamos com a mente, trabalhamos com o cérebro. Mas o nosso universo é exatamente o desconhecido, é o inconsciente. Todo mundo tem. Esse inconsciente manipula a gente, brinca com a gente, faz da gente brinquedo, e a gente acha que se conhece muito bem e que é dono de si. Ou seja, ninguém é dono de si, porque o inconsciente resolve manipular a vida do outro, a nossa vida. Se você não tiver essa relação, não conhecer, não penetrar nesse inconsciente, então é um submisso dele, é um escravo dele. Então, durante esse período, um período de pandemia, onde muita novidade aparece, e às vezes as novidades não são novidades, e às vezes as novidades são enganações. O conto do vigário. Tem muita gente aí que... Tivemos um probleminha com a conexão, mas logo voltamos com o psicanalista Edinásio. Isso, de volta na tela. Pode continuar, meu querido. Tem muita gente que aproveita esse momento para inventar, enganar, subtrair. Mas nós resolvemos ajudar as pessoas. E criamos esse workshop durante a pandemia, Deletando Fracasso e Projetando Sucesso. É sabido que nesse momento muita gente está olhando para o fracasso. É muita gente. Como foi falado, empresas quebrando, pessoas desistindo das coisas, casamento se dissolvendo, filhos abandonando a casa, gente deixando de estudar, desistindo das profissões, gente deixando de ir para a igreja, gente que parou no tempo, que está com a vida travada. Quantas pessoas nesse momento
estão com a vida travada? Eu até coloco a mão no queixo aqui. Quantas pessoas estão com a vida travada? Com a vida estagnada? Se a gente olhar para o universo, a gente vai ver que o universo está em movimento. Você olha para o universo e você vê algo no lugar e depois vê algo, esse mesmo algo em outro lugar. Ou seja, as coisas no universo estão se movimentando, os planetas estão se movimentando e a Terra está girando. A Terra está dando o seu giro. Nada está parado, nada está estagnado. Talvez sua vida esteja, mas o mundo não está estagnado. Se você agora colocar o rosto, os olhos na rua, você vai observar que os carros estão em movimento. Os carros vão para lá e vão para cá. E você vai observar que as pessoas estão andando. As pessoas estão em movimento, estão trabalhando. Então, pergunto, você está conectado com isso? Você está conectado com esse universo? Ou você está desconectado? Então, o que acontece hoje? Muita gente tem cultivado sentimento do vazio. Um vazio muito grande. Insatisfação. Gente que acha que a vida é um fardo muito pesado. E muitas perguntas sem respostas. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu não tenho sorte na vida? Por que nada que eu faço dá certo? Eu tenho orado, tenho rezado, tenho pagado promessa, eu tenho feito bem. Eu sou tão boazinha, sou tão bonzinho. Eu tenho feito tanta coisa boa, mas eu não tenho colhido o que é bom. Meu colhimento não está legal. Então, se você perceber, você observa que as rádios, os canais de televisão, de comunicação, eles não têm feito programas educativos e pedagógicos. Nós aqui estamos fazendo isso. Geralmente os rádios traz lazer para a pessoa, entretenimento para as pessoas, traz para as pessoas algo que as pessoas se prendam, passe seu tempo. Mas nesse momento nós estamos aqui para te ajudar, para te ensinar a sair dessa vida estagnada, dessa vida que está teoricamente perdida, sem rumo, sem energia. Quantas pessoas nesse momento estão sem energia, ou está sem energia? Se a gente observar um avião, uma aeronave no aeroporto, a aeronave no aeroporto, ela quando vai subir, então para subir tem que colocar bastante força, né? Bastante força. Ela gasta quase todo o seu combustível ali. Quase todo o seu combustível gasta na subida. Mas chega ao lugar desejado. Ou seja, um voo de Recife para São Paulo, ele é abastecido no aeroporto. Quando a aeronave vai subir, já queimou quase todo o combustível, mas chega ao lugar desejado. O que acontece com a gente? A gente tem uma ideia, vai fazer um projeto, é um entusiasmo danado. Até aí tudo bem. É um entusiasmo danado. Antes de decolar, o que acontece? Cai. Não persiste. Desiste. Queimou toda a energia. Não queimou quase toda, não. Queimou toda a energia e desiste do projeto. Aí você passa algum tempo, para refazer, para se reabastecer, colocar novo combustível, nova energia, e assim acontece continuadamente. A sua vida tem sido continuada. Então, o que nós estamos falando aqui, deletar o fracasso. Nós queremos deletar esse fracasso. E para deletar o fracasso, é necessário que a gente tenha algumas novas atitudes. Entre as atitudes que nós devemos ter, são os pensamentos. Pensamentos são os nossos combustíveis. O pensamento é a nossa energia.
a energia. Então, durante o dia, você está abastecendo o seu carro? Você está se abastecendo? Está criando energia positiva ou energia negativa? Ou está autossabotando, fazendo autossabotagem? Nem coloca energia, nem coloca combustível e acha que colocou. Você pergunta, como assim? Como é que isso... Estamos tendo um probleminha na conexão, mas logo o Dr. Ednásio volta, porque estamos em conexão diretamente com a Academia do Cérebro e o estúdio da Rede Cristã. De volta na tela, Dr. Ednásio. Durante o dia, que tipo de combustível você tem colocado no seu carro? Não no seu carro, mas em você. Que tipo de energia você tem criado? Existem aquelas pessoas que vão procurar gasolina barata e tem mais álcool do que gasolina, ou é misturada com outros ingredientes, e quando você coloca no carro, o carro fica falhando, e termina você tirando essa gasolina e colocando outra, porque o carro não está desenvolvendo bem, o carro não tem um bom desempenho. Com a gente acontece coisa semelhante. Nós passamos o dia inteiro só pensando em coisas negativas. Não posso, não vou conseguir, está muito caro, está chovendo, está fazendo muito sol, eu não vou sair hoje, deixa para amanhã, para depois da manhã, quem sabe eu faço. Então são muitas coisas, muitos tipos de pensamentos que são produzidos e essa energia faz com que você não dê largada. Queima a largada. Então você tem queimado a largada diariamente. Então tem muita gente que está nesse quadro, no quadro da desistência, no quadro da repetição. Se você perceber, a vida das pessoas tem sido repetição. Aliás, o nosso cérebro adora repetir. Ele adora repetir. O nosso cérebro ele não quer novo desafio. Já falamos isso aqui. Ele quer repetir, repetir, repetir. Muita gente tem agido assim. Tem feito exatamente isso, repetindo. Acordou do mesmo jeito, do mesmo lado da cama e com as mesmas atitudes, diariamente. As pessoas que vão pelo mesmo caminho, que fazem as mesmas coisas. Existe um filme de Charles Chaplin, O Homem e a Máquina, que o trabalhador da indústria tem atos repetitivos, colocando o produto no mesmo lugar, a reposição, fazendo reposição. No caso do comércio, o cara está fazendo reposição do produto o tempo inteiro. No caso da máquina, trabalhando com aquela máquina, com aquele mesmo ritmo da máquina, e chega em casa ele faz a mesma coisa. Ele está tão automatizado que ele começa a repetir sozinho os mesmos atos. E tem gente que está agindo assim, repetindo as mesmas coisas. Repete de manhã, repete à noite e repete durante o dia. Até o beijo que a pessoa fala, que a pessoa dá na mulher, na namorada, é o mesmo. É o mesmo bom dia, é o mesmo boa noite. O mesmo tom de voz. Existem pessoas que nem mudam o tom de voz. O tom de voz é o mesmo. Tem gente até que dorme durante toda a semana com a mesma roupa, a mesma camisinha furada, o mesmo short e do mesmo jeito. Tem gente que não muda nunca, muda nada. Está sempre na sala, na mesma cadeira, assistindo a mesma novela, o mesmo programa, tudo do mesmo jeito. Vai mudar o quê na vida das pessoas que assim agem? As pessoas que fazem assim. Para chegar ao sucesso, não existe forma para fazer o bolo, receita para fazer o bolo. Não existe fórmula também. Então, o sucesso vai depender das suas atitudes, de como você vai encarar a vida.
O que acontece? Tem muita gente que pega o lixo e coloca debaixo do tapete. Está colocando lixo emocionais, o lixo da vida debaixo do tapete. E aí, fulana, tá tudo ótimo, tá tudo bem. E é uma mentira, né? Tá só mascarando, colocando maquiagem. A pessoa está falando para outra que está tudo uma maravilha, que está tudo ótimo, e não está nada ótimo. Ela sabe que não está nada ótimo, mas aparentemente ela até ri de forma falsificada. Então, o que é necessário para isso? Tomar atitude. O que eu falei no início do programa é que o universo ele está em constante rotação, está em constante movimento, que a vida não para, a vida está em movimento. E é necessário que também você saia dessa mesmice e não fique no círculo vicioso, não fique dando volta para resolver os problemas, enfrente os problemas, e aí que está a grande confusão. As pessoas fogem dos problemas. Então, se a pessoa tem um problema de relacionamento, fica adiando, fica com medo de resolver. O medo é o grande engessamento. O medo é o grande obstáculo para que uma pessoa possa enfrentar o problema. Seja ele do emprego, tem medo de perder o emprego, e assim não fala com o chefe, com o patrão, com o gerente, sobre as dificuldades que ela está enfrentando no trabalho, da melhoria do trabalho para produzir mais. A pessoa está sendo improdutiva, mas tem medo, ou está sendo produtiva e quer melhorar na sua produção, mas tem medo de falar com os seus superiores. Existem filhos que têm medo de falar com o pai, não estão se sentindo bem, estão com dificuldades em algumas áreas e tem medo de falar com o pai. Acha que o pai não vai entender, acha que o pai não é seu amigo. Então essas pessoas vão cultivando o fracasso dia a dia, hora após hora. E o tempo vai passando e as pessoas vão envelhecendo com os mesmos problemas. Ou seja, vai colocando tudo debaixo do tapete e não se resolve, não toma uma atitude. Vamos lá. Como você acha que as pessoas se tornam grandes profissionais? Quando você acha que o pai de família se torna um bom pai de família? Como? Como nós estamos falando para uma população evangélica. Quando é que o cara se torna um bom cristão? É porque ele é bom, é bem comportado? Nada disso. Então, são nas dificuldades que o homem se supera. São nas dificuldades, no enfrentamento, que você vai aprendendo. Como nós já falamos em vídeos anteriores, o bom velejador se tornou bom velejador porque enfrentou mar complicado, muitos problemas pela frente. E ele foi enfrentando e foi aprendendo as técnicas, o manejo de conduzir o seu barco para o lugar desejado. O piloto se tornou bom piloto nas grandes tempestades, nos grandes conflitos. Ele conseguiu aterrissar e conseguiu pilotar o seu avião, a sua aeronave. Então, o bom cristão se torna bom cristão na diversidade. É na diversidade que a relação dele com Deus cresce. Vai crescendo assim, na diversidade. Então, muita gente diz assim, eu estou correndo de problema. Eu estou correndo do problema. Não corra do problema, enfrente o problema. É na hora de enfrentar os problemas que as pessoas vão se capacitando, vão descobrindo as ferramentas que ela tem. Então, tem gente que tem ferramentas e não consegue enxergar essas ferramentas, não sabe manusear essas ferramentas. Você já ouviu a história, eu não sei como eu me saí dessa. Olha, parece que foi Deus que me capacitou. Olha, eu me agigantei, fiquei gigante na hora. Eu cresci na hora da dificuldade. Não existe isso? É exatamente isso. Na hora do enfrentamento, você se agiganta. Dizem que o maior atleta do século, Pelé, ele nunca perdeu um pênalti. Porque na hora que ele ia bater o pênalti, ele via
um buraco muito grande. Ele colocava a bola onde queria. E os goleiros via Pelé um gigante. Via Pelé um gigante e tremia de medo. Então, o seu olhar, o seu enxergamento vai definir onde você vai chegar. Você é aquilo que você pensa de você mesmo. Se você pensa que é um fracassado, então você é um fracassado. Se você pensa que é um perdedor, você é um perdedor. Então, é necessário você construir bons pensamentos. É necessário você se abastecer com energias, com combustíveis bons, com combustíveis limpos. Você não tem conseguido, não conseguiu até agora. Então é necessário que você aprenda isso. E no nosso workshop, nós estamos ensinando você a manusear as suas ferramentas e descobrir os seus talentos. Todo mundo tem talento. Eu tenho feito terapias aqui com muita gente e tenho descoberto talentos imagináveis. Por que imagináveis? Porque as pessoas não sabiam que tinham aqueles talentos. As pessoas não sabiam que era possuidor daquele talento. Então, exatamente isso. Tem uma caça-talento, né? Já ouviu essa frase? Caça-talento. Nós não caçamos talento, porque o talento existe em você. Você tem talento. Não importa a sua idade. Não importa o seu tamanho. Você tem talento. Agora, é necessário que você descubra esse talento. O que é que você tem ouvido nesses últimos dias? O que você tem ouvido, o que você tem escutado, vai nortear o seu amanhã. Se você tem escutado sua desgraça, se você tem escutado só pessimismo, ou se você tem escutado só otimização, o otimismo, só otimismo. Nenhuma coisa 100% é bom, nenhuma coisa 100% errada. Ou seja, tem uma história de um homem que tinha uma fábrica de sapato. Ele disse, sabe uma coisa? Eu vou exportar os meus sapatos para a Índia. Vou fazer exportação para a Índia, meus sapatos. E começou a fabricar bastante sapato, produzir dia e noite. Quando ele tinha uma quantidade razoável de sapatos estocados, recebeu um e-mail do assessor dele, que dizia assim, não exporte para a Índia, porque na Índia as pessoas não têm o costume de andar calçado, andam descalço. Quando aquele homem recebeu esse e-mail, ficou desesperado, porque ele tinha investido boa parte do seu dinheiro na produção daquele sapato para a Índia. Mas, de repente, ele recebeu outro e-mail de outro assessor, que dizia assim, continue produzindo, porque na Índia a maioria das pessoas não usa sapato. Então é uma oportunidade para agora vender sapatos. Então vai depender muito do ponto de vista das pessoas. Tem gente que vai dizer, não faça que não vai dar certo. Outro vai dizer, faça que vai dar certo. Você tem que ficar na linha do meio. Tem que observar o que pode falhar, o que pode dar errado e o que pode dar certo. E criar a estratégia para conseguir chegar ao lugar desejado. Então, nem devemos ouvir demais o pessimista, nem devemos ouvir demais o otimista. Temos que ter esse equilíbrio. Mas para ter esse equilíbrio é necessário, o que eu venho falando aqui durante todo o programa, exemplo, nós falamos ontem das paixões. O cara apaixonado, ele não escuta. Então, eu me apaixonei por uma ideia. Me apaixonei por uma ideia de produzir um produto. E coloca na cabeça que nada vai dar errado com a fabricação e a produção desse produto. Nada vai dar errado. Aí dá errado. Aí dá errado. Porque ele não prevê o risco que poderia acontecer e nem a estratégia de alternativas. Caso não venda aqui, venda ali. Caso esse tamanho não dá certo, eu vou elaborar outro tamanho. Caso não goste desse cheiro, eu tenho outra opção. Então o apaixonado, ele fica cego, ele fica surdo. Ele fala, ele vai pelos seus impulsos.
E é necessário que esses impulsos sejam trabalhados. E é por isso que a terapia está aqui para isso, para trabalhar os impulsos das pessoas, para trabalhar os desejos da pessoa, para tentar resolver a questão do desequilíbrio emocional. Então, quando a gente recebe uma notícia negativa e a gente está desequilibrado, é o caos. Já imaginou o caos? Sim, o caos. Quando chega até a nossa tenda algo negativo, o caos. Tem a história de Jó, né? De Jó, que a notícia da desgraça que chegou a ele, chegou notícia após notícia, mas Jó tinha um certo equilíbrio. Ele não entrou em desespero total, eu imagino, assim diz a Bíblia. Ele não entrou em desespero total. Mas tem gente que anda em desespero total. E o histérico? O histérico, quando recebe uma notícia, uma má notícia, morreu fulano está doente, olhe, a sua empresa está na beira da falência. As pessoas gritam, ficam de um lado para outro, inquietos. Você já viu isso? Pessoas gritando, com a mão na cabeça, como se fosse louca, de um lado para outro. Ai, meu Deus, me socorra, Jesus, me acuda. Ai, que desgraça aconteceu na minha vida. Não tomou nenhuma atitude, só gritar. Tem gente que diante da dívida, diante do caos, não quer enfrentar a situação, não busca saída. Eu falei aqui de uma grande empresária, numa palestra que ela estava dando, ela disse que é verdade, que nós temos o nosso cérebro dividido em dois, e ela fala que um lado é um lado de problema, outro lado é da solução. Isso é irreal, né? Isso é ficção. Não existe isso no cérebro. Mas ela ilustrou dessa forma, e eu acho interessante, que o lado do problema é o lado da solução. E ela cultivava, alimentava o lado da solução. É exatamente isso. As pessoas, nos seus pensamentos negativos, no combustível mau, se alimenta desse combustível mau e quer arrumar solução. É como uma pessoa que quer fazer dieta, que quer emagrecer, mas nunca faz dieta. Não busca academia, não busca exercícios, não fecha a boca, não tem alimentação adequada, mas quer, todo dia ela diz, olha, eu vou emagrecer. Olha, no ano que vem você é uma miss. Não toma nenhuma atitude. E olha no espelho e não gosta de si. E tem gente que é gordinho e gosta da gordura que tem. Eu sou um gordinho sexy. Eu sou uma gordinha sexy. E gosta da forma que tem. E aquilo não faz mal nenhum a ela. Isso vai depender muito da sua autoestima. Sua baixa estima. Então, isso é importante. Isso é importante que... Então, eu tenho feito aqui, gente, eu tenho dito aqui, que eu tenho feito um mapa psíquico. E esse mapa psíquico, eu vou falar todo dia sobre isso, ele me norteia. Ele norteia o caminho que eu vou seguir na terapia. Então, existem pessoas que têm uma fantasia tão pequena a fantasia, que não vai chegar a lugar nenhum. Sonha tão pequeno, tem gente que tem medo até de sonhar. Já imaginou? A pessoa que tem medo de sonhar. Tem gente que tem medo de tudo. Tem gente que se refugia na comodidade da sua própria casa. É a casa. A minha casa é meu mundo. Se brincar, vai ser enterrada na própria casa. Então, esse mapa psíquico vai me guiar a mostrar os medos que aquela pessoa tem, a mostrar a insegurança que aquela pessoa tem, os fantasmas, as fantasias, os caminhos percorridos. Então, eu chamo a pessoa, coloco o mapa na sua frente e aí nós vamos discutir de que forma, quais são os caminhos que ela deve prosseguir, que ela deve encontrar. Então, a minha intenção é colocar lentes nessas pessoas para que ela enxergue e busque que caminho. Os caminhos existem. Existe saída para tudo, para todas as coisas. Se nesse momento você passa por dificuldade, passa por problemas, existe caminho para tudo. E esse workshop que nós fazemos, Deletando o Fracasso e Projetando Sucesso, é para isso. Então, para deletar esse fracasso, como é que eu faço? Eu tenho muita coisa para falar, mas não dá para falar tudo hoje. Então, o que eu faço para deletar esse fracasso? Então, eu estou no caminho errado, estou fazendo as coisas erradas, eu estou acumulando esse fracasso, é fracasso em cima de fracasso. Eu só contabilizo o fracasso, porque não tomei uma atitude nova.
continua fazendo a mesma coisa. Nada mudou. Estou colocando tudo debaixo do tapete. Os hábitos são os mesmos. Pensamentos iguais. Atitudes iguais. Não se cria ambientes novos em terrenos velhos. Como é que eu vou? Então, vamos imaginar que você passe de frente a uma casa e veja uma casa muito bonita. E diga, essa casa é minha. Você entra na casa e você não se agrada das posições dos móveis, dos modelos, da decoração da casa, da cor que a casa é pintada, da forma que foi distribuído os móveis, da cozinha, de nada, das cortinas, de nada você se agrada. Então, naquele momento, você tem que tomar alguma atitude, mudar móveis de lugar, trocar móveis, comprar móveis novos, fazer alguma coisa. Mas, às vezes, as pessoas ficam com medo e não fazem essas mudanças. Entrar na casa e fazer mudança é entrar dentro de você mesmo. Entrar dentro de você. Por fora está tudo bonitinho. Queixo arrumado, cabelo pintado, roupinha cheirosa, tudo certinho. Mas por dentro é um sepulcaiado, está tudo podre. Está ruim a coisa. Ou está parte podre, parte boa. Então é necessário fazer as mudanças. As mudanças que estão prejudicando a sua vida. É necessário que esses tumores sejam retirados. Que essa construção, que talvez esteja bem feita, mas o conteúdo dela não está legal. Aí eu preciso fazer mudanças. É preciso atitude, não me acomodar. Olha, eu não mando na casa, mas mando no quarto. O quarto é meu. Mas eu não troco nem o lençol da cama. Nem o lençol da cama eu troco, nem varrer, nem limpar eu limpo. Continuo dormindo do mesmo jeito, da mesma forma. Não muda nada. Então é necessário que se tome atitude em relação a isso. A vida é assim. Quando eu faço o exemplo da casa e outros exemplos que eu faço, é a sua vida. Como é que anda a sua vida? Que tipo de mudanças você acha que deve ser feito? Será que você tem enxergado ou alguém tem dito, isso está errado na tua vida e você fica bravo ou brava com o outro, porque o outro enxergou e você fica bravo com ela porque o outro está dizendo a verdade. Uma verdade sobre você. Então, gente, deletar o fracasso é mudar o rumo da vida. É enfrentar os medos. Mas enfrentar os medos, às vezes, você não sabe. Mudar de pensamento, é necessário que você tenha uma mentoria. É exatamente isso que eu faço. Durante o nosso workshop, nós vamos te ensinar a pensar de forma diferente. E não se resolve tudo de uma vez só. Uma reforma não é feita do dia para a noite. Demora. Para se fazer uma reforma é necessário ter metodologia. Como é que você vai fazer uma reforma em você mesmo se você não tem método? Então nós criamos métodos de mudanças na sua vida, para fazer na sua vida. Mas primeiro eu tomei desse comprimido, eu tomei dessa cápsula, eu tomei desse remédio. Então primeiro as mudanças ocorreram em mim. Eu destruí a velhice que tinha e nasci de novo. Quantas pessoas falam em nascer de novo, mas não têm a coragem de amputar? Para nascer de novo é preciso que ampute algumas coisas. Não tenha medo não, pode tirar o dedo, pode tirar a orelha, não literalmente, é lógico, né? Então pode tirar aquilo que está fazendo mal, que vai crescer de novo, e vai crescer de forma. Hoje eu estava vendo um método de rejuvenescimento. Então, para que a pessoa ficar mais jovem, surgir nova pele. Então, tem uma metodologia que vai nascer uma nova pele. Durante muito tempo eu fiz microagulhamento. Observe que na minha testa eu tenho ruga zero, não tenho ruga nenhuma. Tenho alguma ruga no corpo porque eu parei de fazer. O microagulhamento. Então, esse microagulhamento faria com que novas peles nascessem, sem as rugas. Então, nisso que eu fiz no meu rosto, faço às vezes quando no meu rosto, devo fazer também na minha vida, no geral. No geral. Para que eu tenha novas atitudes, para que eu enxergue melhor. Quando os óculos, as lentes estão embaçadas, eu limpo. Nós limpamos, né? Quando as lentes estão
com grau, que já não enxergamos mais, nós vamos ao oculista e trocamos os óculos. Não é assim que acontece? Então, assim também deve ocorrer na sua vida. Então, o que eu quero falar com você hoje ainda? A grande questão é que a gente não busca capacitação. A gente não se capacita, a gente se acomoda. Então, esse comodismo, essa zona de conforto, faz com que a gente fique prisioneira. Medo de colocar a cara a tapa, como dizem aí. O medo de arriscar. Tem um provérbio que diz assim: quem não arrisca, não petisca. Então, se eu quero alcançar a Lua, eu devo atirar nas estrelas. Eu devo ir além da Lua. Então, tem gente que pensa limitado. Eu tenho visto aqui desenhos de pessoas que buscam a segurança o tempo inteiro. E quem busca a segurança o tempo inteiro não encontra o caos, não encontra a segurança. Observe que as pessoas que mais reclamam são as pessoas que mais sofrem. As pessoas que mais criticam são as que são mais criticadas. Então, quantas pessoas buscam e buscam e buscam dinheiro, dinheiro e dinheiro? E o dinheiro não é a solução. Já pensou que trabalhar todo dia para ganhar dinheiro? Não, eu vou trabalhar porque eu tenho que pagar minhas contas. Se eu não trabalhar, eu não pago a conta. Você vai em busca do dinheiro. Você não vai em busca de produzir o bem. Já pensou que o médico, se eu fosse trabalhar por causa do dinheiro, então ele iria tratar o paciente de forma inadequada. Então, quem age assim, nem tem o dinheiro e nem produz. Então, dessa forma, ficamos desconectados com o universo. Então, o universo acolhe as pessoas. Você é acolhido pelo universo. A vida não lhe deve nada. Você é que se deve. Não, a vida não te deve nada. As oportunidades estão aí. Você é que não enxerga as oportunidades. É necessário que possamos enxergar essas oportunidades que estão a cada dia se exibindo e se mostrando. As oportunidades fazem caretas para a gente, dançam em nossa frente. Então, essas oportunidades estão dançando. E nós estamos tão preocupados no ganhar o dinheiro, no bendito dinheiro, que a gente não ganha o dinheiro. As oportunidades desaparecem, embora que depois ela reaparece de novo, mas a gente não enxerga. Porque a miopia faz com que a gente ande tropeçando e batendo com a cabeça na parede. É muito sofrimento, é muita gente pedindo, é muita gente sofrendo. Por quê? Porque essas pessoas não são capacitadas. As pessoas carregam fardo. E esse fardo faz com que essas pessoas se tornem coitadinhas. Tem muita gente que faz questão de ser coitadinha. Ser um coitado. E que o outro tenha pena dela, de que o outro ajude ela. Quantas pessoas? Eu não cresci na vida porque não tive oportunidade. A oportunidade é mentira. Tá aí, as oportunidades estão aí. Eu não cresci na vida porque ninguém me ajudou. Se ajude. Se capacite. O que foi que você fez por você mesmo? Você fez o que por você mesmo? Você investiu em você? Estamos aí com workshop gratuito. E muita gente não vem. Eu não fui, por quê? Então vai continuar do mesmo jeito, estagnado, parado. Enquanto o universo está se movimentando, as pessoas estão paradas. Teve uma pessoa que chegou aqui ontem, que durante 10 anos, olha gente, 10 anos com depressão, 10 anos com ansiedade, tomou atitude. Eu vi no programa. Está com a gente cerca de 3 meses. E ela foi para o workshop e disse: eu consegui chegar aqui sozinha. Eu só chegava aqui acompanhada. E quando foi ontem, ela chegou aqui no consultório, só faltou pular de uma perna só. Feliz da vida, porque ela disse: eu agora sou eu. Eu agora sou gerente de mim mesmo. Eu agora mando em mim. Eu agora posso ir para onde eu quiser, porque eu não tenho mais medo de sair sozinha. Não tenho fobia social.
Sabe o que aconteceu com ela? Uma revolução dentro dela. Ela tomou uma atitude de buscar terapia. Ela buscou uma atitude de sair do buraco que ela estava metida. E quantas pessoas? E ela estava dizendo que tem uma amiga dela que faz 30 anos que está com esse medo, que está com depressão, com transtorno depressivo. 30 anos, nunca tomou uma posição. Então tem gente que é assim. Não estou falando só em relação à depressão, em relação a tantas coisas. Pessoas que vêm cultivando a mesma coisa, que vêm colocando água no mesmo lugar e colocou a semente na terra e vem tratando dessa terra e da semente há 10 anos e o fruto não aparece, continua teimando. E continua do mesmo jeito, não mudou nada. Nada mudou. Então é necessário que a pessoa busque alternativa. Qual foi a alternativa que você tem buscado, que você tem feito? Então, é necessário que você mude de atitude. As pessoas só falam em dinheiro, né? O universo não trabalha com dinheiro não, gente. O universo não trabalha com dinheiro não. Dinheiro é uma consequência. Eu falei no programa hoje de manhã sobre as necessidades básicas do homem, lá na história antiga. Sabe qual era a necessidade básica? Habitação. Comer. Segurança. 3 necessidades básicas. Comer, segurança e habitação. Então eles caçavam. Eles caçavam para isso. Caçavam. E comia raízes. E se protegia dos grandes bichos, das coisas, daquelas coisas aí. Era o básico dele. Então esse homem, ele não acumulava, ele não guardava. Porque se ele pegasse a caça e guardasse, ficava podre. Ficava podre. Não prestava. Quando esse homem partiu para a revolução da agricultura, começou a guardar. Começou a estocar cereais, começou a plantar, a adubar a terra, plantar, a carregar água, começou a se acomodar. Acomodar e ter medo. O homem da idade primitiva tinha medo da invasão, tinha medo em relação à segurança, mas ele se supria ali, ele vivia ali numa situação melhor. O homem que ficou acomodado, ele começou a ter medo. É exatamente isso, começou a guardar. Então, o que acontece com a gente? Nós queremos sempre guardar dinheiro, guardar dinheiro. Quem guarda dinheiro não tem dinheiro. O dinheiro do rico está em movimento, está produzindo. Está em algum lugar, na bolsa, está em algum lugar. Está aplicado numa indústria, está fabricando dinheiro, está produzindo dinheiro, está correndo. Está correndo. Mas o pobre, muitas vezes, pega o dinheiro e guarda. Eu já recebi, sinceramente, sem brincadeira nenhuma, recebi dinheiro mofado. O dinheiro mofado estava onde? Guardado em algum lugar que mofou. O dinheiro não correu juro. A Bíblia fala sobre isso. Não fala sobre isso? A moeda que foi colocada, foi guardada, não foi colocado no banco. A própria Bíblia diz assim, por que não colocou, Deus disse, por que não colocou dentro do banco para correr um juro? Então tem gente que guarda e às vezes ele tem medo de aplicar o dinheiro em alguma coisa. Então, guardar não é a solução. Então, essa paranoia pelo dinheiro, esse prazer pelo dinheiro, pensar só no dinheiro, não vai resolver a questão. O dinheiro pode ser a solução daquilo que você quer, mas não é pensar no dinheiro que ele vem para você, ele não vem para você. Se você trabalha com prazer, tem um pastor Amaro, ele trabalha no rádio, ele faz com gosto, faz com alegria, as coisas naturalmente vão chegando. As pessoas estão escutando o pastor Amaro e vai dizendo assim, puxa vida, a alegria dele, o jeito que ele faz um bem à comunidade, então vamos agregar valores para eles. É assim que acontece, é assim que acontece comigo. Quando eu venho para o rádio, eu falo para as pessoas, o meu entusiasmo de ajudar as pessoas, de tirar o cara do caos, de levar ele para o sucesso, faz com que as pessoas apareçam do mundo inteiro para eu atender. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, que não é daqui, e a pessoa disse, olha, eu não tenho o que conversar, e essa terapia me faz um bem muito grande. Essa terapia me faz me enxergar, faz eu me enxergar, me levanta com novas atitudes e percebendo novos caminhos. É exatamente isso.
Esse deletando o fracasso e projetando sucesso vai lhe dar uma oportunidade na vida, uma oportunidade de crescimento, de enxergamento. Porque, como falei no início do programa, os rádios e as TVs não são pedagógicas, não ensinam você a sair do caos. Nós estamos aqui para te ensinar a sair do caos. Nós temos workshop na sexta-feira próxima, não tem vaga, porque muita gente que foi para o workshop vão levar seus amigos, seus filhos, e aí, por causa da pandemia, a gente não tem, mas você pode se inscrever no workshop para os próximos workshops. Para os próximos workshops. Eu quero te ver feliz e alegre. Eu quero te ver sem fazer conta de centavos. Eu quero te ver você chegando no restaurante e pedindo a comida sem olhar para o preço. Pastor Amado está comigo várias vezes. Ele nunca viu olhar para o preço da comida. Verdade. Eu peço que eu gosto. Eu peço que eu quero. Então, não se olha... o que você gosta não tem valor, não tem preço. O que eu gosto não tem valor. O que eu gosto eu quero, eu compro, eu vou adiante. Então, estamos no final do programa, temos 5 minutos aí. E eu queria que você pudesse participar e mandar alguma pergunta. O workshop é Deletando o Fracasso e Projetando o Sucesso. Então, nós vamos destruir, vamos retirar tudo aquilo que nos impulsionam para o fracasso. Vamos projetar o sucesso. Ainda não é sucesso, é uma projeção. Depois disso, eu tenho uma jornada de sucesso. Aí sim, nós vamos correr para o sucesso. Mas para eu entrar na caminhada do sucesso, eu tenho que ter uma base. E nós estamos construindo uma base agora. Nós vamos disponibilizar todo o material na internet que está sendo construído. Tem uma equipe aqui trabalhando para você, trabalhando para fazer o bem às pessoas, para que através desse programa, que tem sido um canal de bênção para as pessoas, para que as pessoas se projetem nela, se identifiquem com isso que eu estou falando e tomem atitude. A atitude é fundamental. É fundamental. Sozinho você não vai conseguir. É necessário que você tenha uma mentoria, tenha alguém que lhe ensine. Isso a gente vê na Bíblia constantemente. Paulo foi um grande apóstolo, mas a Bíblia diz que ele estava aos pés do seu professor. Ficava aos pés do seu professor, ouvindo, aprendendo. E é necessário que você aprenda. O ser humano é o único que não nasce sabendo. Os animais nascem sabendo. Tem um código, uma codificação. O homem não, a mulher não. Tem que aprender. E se você aprendeu de forma errada? Se tudo aquilo que você aprendeu está errado. Sabe por que está errado? Porque você não conseguiu chegar ao lugar desejado. Não conseguiu se encontrar com uma pessoa mais importante que existe. Sabe quem é a pessoa mais importante que existe? Você. Você é a pessoa mais importante que existe. Se você não se gosta, não tem prazer com você mesmo, não gosta da sua companhia, certa vez eu perguntei a uma pessoa, se você viajasse com uma pessoa que fosse sua cópia, ela disse, Deus me livre. A pessoa não se tolerava. Se tolere. Ame a você mesmo. Então, faço sua pergunta que estamos encerrando já já. As pessoas têm reclamado muito, doutor Ednásio, com relação a exatamente o Liseu e a falta de oportunidade. As pessoas têm comentado muito que o grande conflito delas é exatamente este, a falta de dinheiro e a falta de oportunidade. E aí, qual o caminho para a pessoa que só vê isso? A oportunidade se cria e dinheiro se consegue. Nada, os meus projetos não serão barrados por falta de dinheiro. Os meus projetos não serão barrados por falta de dinheiro. Existem outras opções, né? Outras opções, né? Existem outras opções. A vida é uma escada, você vai subindo degrau por degrau. Agora é necessário estar no degrau, né? Eu de agora, está no bem degrau. Eu de agora, doutor Ednásio, por exemplo, não é de agora que eu, graças a Deus, tenho N profissões, mas houve um momento que eu tive que vender coxinha com suco de maracujá na Rua da Aurora, no Gado da Madrugada, na praia de Boa Viagem, para exatamente levantar recursos para poder bancar os projetos, né, e viver a vida. As oportunidades se criam, né? Nós criamos as oportunidades. Nós não vamos ficar sentados esperando que elas surjam, orando para surgir, que elas surgem não. Oração, orar e agir. Então haja, toma atitude. A atitude é fundamental. Essa mulher que 10 anos de depressão, ela orou 10 anos, não foi curada não.
Na hora que ela tomou atitude, foi curada. Deus ajudou ela, porque ela tomou uma atitude. Ela tomou atitude. Porque Deus já abençoou as nossas vidas. As bênçãos estão na nossa frente. Nós que não enxergamos essas bênçãos. Perfeito, doutor Ednásio. Então, tá aí a orientação, né? A orientação para que as pessoas possam sair, né, da sua crise, sair do seu fracasso e a partir de então projetar o seu sucesso, não é verdade? Pois é. Quanto mais tensão e quanto maior for a tensão, quanto maior for a tensão emocional, maior o fracasso. Quanto maior for a tensão emocional, menor é a atração vibracional. Então, quanto mais eu estou preocupada, quanto mais eu estou mais focada numa coisa, na atenção, menos é a vibração para conseguir aquilo. Perfeito. E é fundamental ter vibração para isso. Então, gente, manda esse programa para alguém que você acha que está precisando. Todo mundo está precisando disso. Manda para alguém, compartilha aí, para que as pessoas possam ter uma saída. Se você não acredita, alguém vai acreditar. Compartilha aí e me siga pela Terapia Diária no Instagram. Terapia Diária no Instagram e através também desse canal da Rede Cristã, YouTube e Facebook. Nós estamos diariamente aqui com o programa, vai compartilhando e não perca o próximo workshop. Se inscreve logo agora, está escrevendo, não tem vaga agora não, para julho. Para julho não tem vaga, mas junho não. Junho estamos lotados. Então, vai compartilhando, não importa que você acredite ou não, mas dê uma oportunidade a você mesmo. Você merece essa chance, você merece essa oportunidade. Até amanhã, se Deus permitir. Ok, doutor Ednásio, está aí na tela. A gente fez aqui uma edição rápida do workshop do Deletando Fracasso, Projetando Sucesso, a nova turma, que acontecerá aí mês que vem agora. Aliás, já estamos em junho, só para julho, né? Só lá para julho, né, doutor Ednásio? Infelizmente a conexão caiu, né? Só lá para julho, então, a nova turma, né? Pois bem, você acabou de ouvir e ver o psicanalista Ednásio Silva, diretamente do consultório da Academia do Cérebro para os estúdios da Rede Cristã Brasil. A transmissão multistream na FM 103,3, no aplicativo da Rede Cristã, que é rádio e TV, no site da Rede Cristã e também no YouTube da Rede Cristã. Compartilhe o link, você que deseja receber o link no seu celular, adicione o WhatsApp da Rede Cristã, 98720-4989, 98720-4989. Programa No Divã com o psicanalista Ednásio Silva acontece de segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia. Estaremos de volta amanhã, se Deus assim nos permitir. Um abraço.